Estou recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral o Mustafa, que é um paquistanês radicado em Sergipe, que é o líder da religião islâmica aqui no Nordeste. Mustafa, salam aleikum. Wa alaikum assalam. Salam aleikum significa o que em árabe? A paz do Senhor esteja convosco. A paz do Senhor esteja convosco. Existem muitas dúvidas sobre a religião islâmica. Quais são os fundamentos básicos do islamismo e o que é que o difere, por exemplo, do cristianismo, das religiões cristãs? Muito bom. Primeiramente, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, misericordioso, misericordiador. A palavra Assalamu alaikum que nós falamos é a paz do Senhor esteja convosco. É a mesma saudação que todos os profetas e mensageiros de Deus, eles praticavam e saudavam um outro. O Islã, a palavra Islã é de língua árabe. Antes de começar sobre falar sobre crença islâmica, nós temos que entender uma coisa muito importante, que preconceito ou ignorância. O preconceito é o quê? Conhecer. Antes de conhecer, você começa a julgar. Ou você começa a imaginar uma coisa. Essa coisa dá para você ódio. E esse ódio, ódio traz para você intolerância, odeio. Traz para você ignorância. Então, isso é uma ignorância que traz um pouquinho de dificuldade de falar português, mas vamos tentar da melhor forma possível. Então, isso traz para você o ódio, e ódio cria medo, e medo traz intolerância. Então, antes de falar ou julgar qualquer coisa, vamos conhecer primeiro. Vamos conhecer, porque as pessoas têm muito preconceito em função da questão do terrorismo, de achar que, por exemplo, que todas as pessoas que são da religião islâmica têm envolvimento com terrorismo. Isso mesmo que o povo imagina por causa de falta de conhecimento. Então, a palavra Islã, ela é de língua árabe. Quando nós traduzimos essa palavra para a língua portuguesa, significa completa submissão ao Criador do Universo, ou ao Deus. Quando você seja um completo submisso ao Criador, você vai ser chamado muçulmano. A palavra muçulmano significa a pessoa que faz vontade, total vontade do Criador. Se chama muçulmano. Então, Islã e muçulmano são duas palavras mais importantes para entender. Se você entende que Islã significa submissão total ao Criador e muçulmano significa uma pessoa submissa a Deus, e Deus na língua árabe nos chama de Allah. Se você pega qualquer livro, seja de qualquer religião, o Criador é chamado de Allah. De Allah. Allah. Que é o mesmo Deus o Criador dos cristãos, que é o Deus Criador do Universo. Isso mesmo. Jesus Cristo, como é que ele é visto na religião islâmica? Jesus Cristo na religião islâmica é um profeta e mensageiro de Deus para a humanidade, que recebeu a orientação para a humanidade e passou para nós. E nós temos que seguir Jesus para chegar até o Criador. Da mesma forma, quando o Criador do Universo criou a raça humana, ele nunca deixou a raça humana sem orientação. Ele mandou orientação sempre, desde Adão. Quando Adão desceu para a terra, do céu, ele recebeu orientação, e aquela orientação ele passou para filhos, e próprio ele praticou com o tempo, como que a natureza do ser humano destruía a mensagem. O Criador do Universo, ele escolhia, mencionava, selecionava um outro profeta, mensageiro entre nós, e mandava a mesma mensagem de novo. Mas essa mensagem foi atualizada com o tempo. Por exemplo, na época judaica, foi mesmo ensinamento, mas na época cristã, na época de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre ele, ele recebeu a mesma mensagem com mais atualizações. E no final, chegou o profeta Muhammad, que foi escolhido por Deus, um novo profeta mensageiro para orientar a humanidade, e recebeu a mesma mensagem e passou para nós. Qual é a diferença que o senhor perguntou, voltando para a sua pergunta, entre Jesus e outro? Para nós, o profeta Jesus, o nascimento milagrosamente dele é a mesma forma como é o nascimento de Adão. O Criador disse para nós no Corão, no livro sagrado, no capítulo 3, ele disse que eu criei Adão da mesma forma eu criei Jesus. Adão foi criado sem homem, sem mulher. Eva foi criada somente de homem. Nós fomos criados de um homem ou mulher. E Jesus foi criado somente de uma mulher. Por quê? O Criador, ele disse seja e é. A verbo, a palavra. Ele diz só porque nós temos uma... Vocês sofrem preconceitos ainda hoje no Brasil? O preconceito, como que eu falei no começo de conversa, que preconceito existe por causa de ignorância. Ignorância quero dizer que quando você não tem conhecimento, quando você conhece o Islã, a palavra Islã significa submissão e paz. Por que tem pessoas que são da religião islâmica que migram para o terrorismo?
que migra para terrorismo. Então, isso, um pouco antes eu estava assistindo isso, jornal de aqui mesmo, sentado no estúdio, que as pessoas, por exemplo, que estão praticando as coisas dentro de nossa cidade de Aracaju, então se eu coloco o nome de judaísmo em cima dele ou de cristianismo, então não faz sentido. Nenhuma religião prega ou ensina essas coisas. Somente uma coisa que eles ensinam, paz, todas as religiões, porque a mensagem de Deus sempre foi paz entre nós. Então, se uma pessoa está migrando, porque Deus deu livre-arbítrio para nós da mesma forma Ou seja, que Deus deu ele não pode dizer que está praticando aquelas atrocidades em nome da religião. Não tem como, porque nós temos que ver o ensinamento de aquela religião. Como que eu falei, porque a religião islâmica sempre existiu desde Adão. A religião de Adão, de Abraão, de Noé, de Isaac, Ismael, ou seja, Jesus, tudo foi Islã. E todos eles ensinaram a mesma coisa, que Deus é único, siga o profeta mensageiro e adora a Deus e acabou. Aqui. Não tem nada de terrorismo. Uma pessoa com o próprio livre-arbítrio, se ele está fazendo um ato, então ele vai ser jogado no dia de juízo final e Islã ou qualquer outra religião, ninguém ensina. Bom, aqui em Sergipe tem comunidade muçulmana? Sim, em Sergipe tem comunidade muçulmana. Nós temos 7 municípios de Sergipe que nós temos nossas comunidades, em pequenos números, mas existem nossas comunidades muçulmanas. E temos centro educacional e cultural islâmico aqui no estado, no Aracaju, município de Aracaju, e no município de Itabaianinha, nas duas municípios. Ok, Mustafa, muito grato. Salam aleikum. Wa alaikum assalam. Nós estamos encerrando a entrevista.